Conflites, rivalidades regionais talvez. E isso é mudança climática. O rio mais longo, ou Eufrates, seca. Ei, só sobrou sua bunda. Nossa! Uma câmara secreta sob o rio Eufrates acaba de ser exposta, revelada por uma profunda ruptura na Terra que não deveria existir. Lá dentro, os pesquisadores encontraram paredes cobertas de avisos esculpidos em 17 línguas antigas, todos dizendo a mesma coisa: não abra o lacre. No centro da câmara, havia 4 correntes maciças ancoradas na rocha sólida, mas as correntes não estavam intactas. Estavam quebradas e vazias. Desde aquele momento, a região mudou. Tremors, avistamentos, distúrbios inexplicáveis. Jesus avisou que, quando isso começasse, as pessoas não reconheceriam o que estariam vendo. As correntes, o metal e o que as rupturas revelaram. O rio Eufrates vem diminuindo há anos. Os satélites confirmaram, os governos monitoraram, os cientistas registraram, mas ninguém entendia o que o rio estava realmente revelando ao recuar. Então, uma equipe geológica foi chamada. Eles vinham monitorando o recuo há meses, e algo nas leituras do leito do rio não batia. O solo sob a água que recuava estava se comportando de maneira estranha. As leituras de pressão estavam incorretas. A composição do solo em certas zonas não correspondia à área circundante. O geólogo-chefe da equipe disse mais tarde que sabia que algo estava enterrado ali antes mesmo de começarem a escavar. Ele só não sabia o quê. Eles trouxeram equipamentos pesados. O radar de penetração no solo foi o primeiro a ser utilizado, realizando varreduras profundas sob o leito do rio. O que apareceu nos monitores fez a equipe repetir a varredura 3 vezes antes que alguém se pronunciasse. O radar mostrava um espaço oco subterrâneo, grande, estruturado e completamente selado. Não era uma bolsa de ar natural, nem uma fenda geológica, mas sim uma câmara. Foram necessários dias de escavação cuidadosa para alcançá-la. As máquinas só conseguiam avançar até certo ponto antes que o risco de desabamento as obrigasse a diminuir o ritmo e trabalhar manualmente. Quando finalmente conseguiram romper a barreira, a entrada que descobriram deixou todos perplexos. Não era irregular ou quebrada como um desabamento natural. Os ângulos eram perfeitos. A geometria era deliberada. Isso não foi algo criado pela erosão ao longo do tempo. Era algo que havia sido selado e agora estava aberto. Lá dentro, no centro da câmara, havia 4 correntes maciças. Cada uma estava ancorada na rocha sólida em posições exatas, norte, sul, leste e oeste. Os investigadores analisaram a planta e chegaram rapidamente a uma conclusão. A câmara não tinha sido construída ao lado das correntes, mas sim em torno delas. Todo aquele espaço existia com um único propósito: manter algo no lugar. O metal foi a primeira coisa que abalou a compostura da equipe. Não havia soldas em nenhum lugar das correntes, nem marcas de ferramentas, nem fraturas decorrentes da construção. Cada elo era completamente perfeito, como se a corrente nunca tivesse sido montada, como se sempre tivesse existido daquela forma. A análise confirmou o que ninguém queria dizer em voz alta. Para produzir um metal como esse, seriam necessárias temperaturas superiores a 3.000 graus Celsius. Isso é mais quente que a superfície externa do Sol. Nenhuma civilização antiga chegou perto dessa capacidade. Mesmo com a tecnologia industrial moderna, replicá-la seria extraordinariamente difícil. Essas correntes não foram feitas por nenhum ser humano. Então alguém estendeu a mão e tocou em uma delas. Retirou a mão imediatamente. A corrente estava quente, não apenas levemente, inconfundivelmente quente, como o metal se sente quando o calor o atravessa ativamente. Foram feitas varreduras térmicas que confirmaram o que não fazia sentido. A rocha ao redor estava fria. O calor não vinha da terra em volta das correntes. Vinha de dentro do próprio metal, localizado, constante e contínuo, sem fonte identificável. Algo vinha gerando calor dentro daquelas correntes. Aparentemente, por milhares de anos, sem nada ao redor que explicasse como. Mas o pior ainda estava por vir. As correntes estavam quebradas. Ao examinar de perto os pontos de fratura, o padrão de quebra mostrou que a força foi aplicada de dentro para fora, e não por pressão externa ou tensão geológica. O que quer que estivesse preso naquelas correntes puxou-as com tanta força que rompeu as amarras fixadas na rocha sólida e saiu ileso. Tabuletas de argila sumérias antigas, escritas milhares de anos antes da existência da Bíblia, descrevem seres divinos mantidos sob a terra ao longo do grande rio, presos por correntes em um local subterrâneo selado. A descrição geográfica corresponde à bacia do Eufrates. A descrição física corresponde ao que foi encontrado nesta câmara. Este relato não tem origem nas escrituras. É anterior às escrituras.
E Apocalipse 9:14 e 9:15 completam o quadro, descrevendo 4 seres presos no Eufrates, mantidos ali até 1 hora, um dia, 1 mês e 1 ano determinados. Tudo preparado com antecedência. Não se tratava de uma fuga. Era uma libertação que havia sido planejada muito antes do nascimento de qualquer pessoa viva. E esculpida em cada parede ao redor daquelas correntes quebradas, em línguas de todo o mundo antigo, havia uma mensagem deixando claro que aquele momento fora antecipado por milhares de anos. A mensagem que ninguém deveria ver. Antes mesmo de lerem uma única palavra nas paredes, os investigadores notaram os símbolos, talhados em sequência descendente, de cima para baixo. Cada símbolo era ligeiramente diferente do anterior. Os arqueólogos estudaram o padrão cuidadosamente e confirmaram que não se tratava de um objeto decorativo. Não se tratava de arte religiosa. Funcionava como uma contagem regressiva. Uma sequência que media a aproximação de um ponto específico, aproximando-se a cada entalhe até atingir a base da parede. Não havia nenhum ponto de partida visível. Apenas os estágios finais da contagem haviam sido deixados para trás. Quem esculpiu isso não queria que ninguém soubesse quando o relógio começava a funcionar. Deixou apenas o necessário, a aproximação do fim. Então, os investigadores voltaram-se para o resto das paredes e a sala ficou em silêncio. A mesma mensagem estava esculpida por toda a câmara em 17 línguas antigas diferentes. Sumério, Acádio, Aramaico, Persa Antigo. Civilizações que existiram com séculos de diferença em regiões distintas, sem comunicação documentada entre si. E todas elas escreveram exatamente as mesmas palavras. Não abra o lacre. A espera foi mantida até o horário marcado. Mas não eram apenas os idiomas que eram diferentes. A caligrafia também era diferente. Os estilos de entalhe eram diferentes. A profundidade dos cortes, o espaçamento das letras, a forma de cada escrita. Tudo indicava mãos diferentes, ferramentas diferentes, pessoas diferentes de períodos históricos completamente distintos. Não se tratava de um único grupo de pessoas escrevendo em vários idiomas. Eram vários grupos separados por séculos, cada um chegando a este mesmo muro e acrescentando sua versão do mesmo aviso. Como se cada civilização soubesse, de alguma forma, que as outras já haviam estado ali. Como se cada um sentisse o peso do que estava selado naquela câmara e não pudesse sair sem somar sua voz ao alerta. Pense nisso por um momento. Essas culturas não comercializavam entre si, não compartilhavam sistemas de escrita. Algumas delas sequer coexistiram. Para que a mesma mensagem aparecesse em todos os idiomas dentro de uma mesma sala, algo precisava coordenar isso. Algo que atravessasse séculos e civilizações inteiras para garantir que esse aviso existisse em todos os idiomas importantes. E seja lá o que fosse, jamais assinou. Em todo o mundo antigo, cada inscrição importante nomeava seu autor. Reis gravavam seus títulos. Sacerdotes gravavam seus deuses. Ninguém escrevia nada significativo anonimamente. Mas este aviso não traz nome, selo ou reivindicação de autoria. A ausência de assinatura em uma mensagem tão coordenada não é um descuido. É um tipo de terror em si. O livro de Enoque. Um texto tão significativo que é citado diretamente no livro de Judas, no Novo Testamento. Fornece esse contexto específico. Ele descreve o aprisionamento de seres chamados vigilantes, uma classe de entidades poderosas não humanas aprisionadas por ordem divina. O texto afirma claramente que foram gravadas inscrições de advertência no local do aprisionamento para que as gerações futuras reconhecessem o local e soubessem que não deveriam interferir. A Câmara corresponde a esse relato em detalhes estruturais precisos. Daniel 12 registra Deus dizendo ao profeta que certas palavras seriam seladas até o tempo do fim. Apocalipse 5 descreve um rolo que não pode ser aberto até o momento determinado. O padrão se repete por toda a Bíblia. Algumas coisas não se perderam na história. Elas foram deliberadamente preservadas, escondidas e trancadas até um momento específico em que deveriam ser encontradas. Esse momento chegou. A contagem regressiva terminou. A câmara foi aberta. O aviso foi lido. E pela lógica interna da própria inscrição, o momento determinado não está mais se aproximando. Ele chegou. As civilizações que esculpiram estas paredes jamais viveram para ver contra o que alertavam.
Eles escreveram mesmo assim em todos os idiomas que conseguiram alcançar, para pessoas que jamais conheceriam. Esse nível de urgência, abrangendo tantas culturas diferentes, deveria ter sido suficiente para fazer qualquer um parar. Mas a câmara foi aberta. E no momento em que os investigadores cruzaram a soleira, o espaço interior deixou claro que algo já sabia que eles estavam ali. O ambiente da câmara. No momento em que os investigadores entraram nas câmaras internas, algo mudou. Não gradualmente, mas imediatamente. A temperatura caiu tão rápido que a respiração se tornou visível em segundos. Geada começou a se formar nas bordas das paredes de pedra. A equipe verificou as leituras da rocha mais profunda ao redor da câmara e não encontrou nada. Nenhum resfriamento, nenhuma queda de temperatura, nenhuma explicação. O frio existia apenas dentro daquele espaço específico, nítido em suas bordas, como se algo o mantivesse ativamente, como se a câmara estivesse sendo mantida fria de propósito. Então o ar começou a se comportar de forma estranha. Os níveis de oxigênio flutuavam de maneiras que sistemas de cavernas seladas simplesmente não produzem. Compostos químicos foram detectados em análises atmosféricas, compostos que não deveriam existir em um espaço subterrâneo fechado. Esses compostos não eram subprodutos da química das rochas ou da decomposição geológica. A decomposição deixa vestígios químicos. A respiração deixa vestígios químicos. Todo processo biológico deixa uma assinatura no ar ao seu redor. Se esses compostos estivessem presentes em uma câmara selada por milhares de anos, algo os estava produzindo. Algo estava respirando lá dentro. Os membros da equipe começaram a sentir isso antes mesmo que os instrumentos confirmassem qualquer coisa. Primeiro veio a vertigem. Depois, uma lentidão de pensamento, uma sensação de peso nos membros e uma pressão persistente no peito, embora as leituras de pressão não mostrassem nada de anormal. Seus corpos estavam reagindo a algo que o equipamento não fora projetado para medir. É aqui que a ciência acrescenta algo perturbador em vez de simplesmente explicar. Infrassom é o som que existe abaixo da faixa de audição humana. Estudos demonstraram que frequências infrassônicas específicas, particularmente aquelas em torno de 18 a 19 Hz, causam sensações de pavor intenso, a sensação física de uma presença próxima, distúrbios visuais, náuseas e desorientação. Os efeitos que a equipe experimentou dentro daquela câmara correspondem precisamente à exposição ao infrassom. Isso não torna a situação menos assustadora. Pelo contrário, torna-a ainda mais, porque algo estava gerando aquela frequência dentro de um espaço subterrâneo selado que permaneceu fechado por milhares de anos. E então, por baixo de tudo isso, eles sentiram a pulsação. Os instrumentos detectaram uma vibração rítmica vinda de baixo do piso da câmara. Não era sísmica. Não era interferência mecânica de nenhum equipamento. Repetia-se em intervalos constantes e regulares, lenta e pacientemente, como algo enorme respirando muito abaixo da pedra. Não acelerava, não diminuía a velocidade, simplesmente continuava, firme e deliberada, completamente indiferente à presença da equipe acima dela. Todas as anomalias naquela câmara operavam dentro de limites definidos. O frio cessava na soleira. Os compostos químicos estavam confinados ao ar selado. O pulso vinha diretamente debaixo do piso e de nenhum outro lugar. Aquela não era uma caverna natural se comportando de forma incomum. Algo paciente aguardava sob aquele piso. E o piso daquela câmara já havia revelado sua evidência mais perturbadora. Estava escrito na poeira que não se movia há séculos. As pegadas. O chão da câmara estava coberto por uma fina camada de pó de pedra. Não havia sido perturbado em séculos. Nenhum desmoronamento, nenhum movimento de água, nenhuma corrente de ar o havia tocado. Estava perfeitamente plano, perfeitamente imóvel. Como a poeira se deposita em um espaço onde absolutamente nada se moveu por muito tempo. Até que os investigadores olharam mais de perto. Impressas naquela poeira intocada, havia pegadas. 4 séries, cada uma clara, estruturada e deliberada. Elas demonstraram impacto definido no calcanhar, pressão no meio do pé e a impulsão para o movimento para a frente. Essa não foi uma impressão acidental. Esse não foi um padrão de colapso. O que quer que tenha deixado essas pegadas estava andando ereto, com total controle do corpo e plenamente consciente de para onde ia. A análise do peso foi concluída e, segundo relatos, o investigador principal ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Cada conjunto de impressões digitais indicava um corpo pesando entre 400 e 500 libras, aproximadamente 180 a 225 quilos, com o peso distribuído uniformemente sem a distribuição irregular que um corpo ferido ou instável apresentaria.
perfeitamente equilibrado, precisamente controlado. 4 entidades separadas, cada uma carregando aproximadamente 4 vezes a massa de um homem adulto, movendo-se sem o menor sinal de esforço ou desequilíbrio. O comprimento da passada era ainda pior. A distância entre cada passo era muito maior do que a que as pernas humanas conseguem percorrer sem auxílio mecânico. A modelagem biomecânica indicou que os membros responsáveis por essas pegadas eram significativamente mais longos e estruturalmente mais fortes do que qualquer outro membro conhecido da espécie humana. Não houve arrasto, hesitação ou qualquer indício de adaptação a um ambiente desconhecido. Esses corpos se moviam como se o espaço ao redor não oferecesse nenhuma resistência. A própria poeira contava parte da história que as pegadas sozinhas não conseguiam. Em vez de se comprimirem para dentro a cada degrau, como normalmente acontece com materiais macios, as partículas foram deslocadas para fora em todas as direções a partir do ponto de impacto. Ao microscópio, o padrão se assemelhava a uma onda de choque, uma força descendente que, em seguida, explode para a frente com o impulso. O chão não apenas suportou o peso, como também absorveu o impacto. Mas o detalhe que fez os investigadores pararem e se entreolharem foi o ponto de partida. As impressões digitais não começavam no centro da câmara, nem perto da entrada. Cada conjunto de pegadas começou exatamente no mesmo local de cada corrente. Onde a corrente prendia algo, era precisamente ali que o primeiro passo era dado. A corrente o segurava, e quando a corrente se rompeu, ele se levantou e caminhou. Todos os 4 conjuntos se moveram na mesma direção. Sem vaguear, sem circular, sem sobreposição entre os 4 grupos. Moviam-se em formação, coordenados, determinados, diretamente em direção às passagens mais profundas no fundo da câmara. E não havia rastros de retorno, nem uma única pegada que levasse de volta. Os manuscritos do Mar Morto contêm um fragmento chamado Livro dos Gigantes, que descreve seres de tamanho físico imenso aprisionados por decreto divino após o dilúvio. Seres cujas proporções correspondem ao que a análise de compressão dessas impressões digitais revelou. Este é um documento antigo recuperado. Não é lenda. Descreve exatamente a categoria do ser cujas pegadas agora existiam diante da equipe de investigação. 4 conjuntos. Sem volta. Avançando mais fundo em um sistema de cavernas que, segundo pesquisas geológicas, se conecta a uma extensa rede subterrânea. Eles não escaparam para a superfície. Foram ainda mais para o subsolo, com direção, coordenação, e com os que só pode ser descrito como um plano já em ação antes mesmo das correntes se romperem. E quando a câmera termográfica foi enviada para as seções mais profundas daquela caverna, uma delas ainda não havia ido muito longe. A entidade, o que a câmera encontrou parada na escuridão. A câmera termográfica foi enviada para uma seção da caverna que era considerada completamente inacessível. Nenhum investigador havia entrado, nenhum equipamento havia chegado até lá. O sinal voltou, e o operador prendeu a respiração por um instante. Havia algo ali dentro. A assinatura térmica não era distorção, não era erro do equipamento. Era estruturada, consistente e inconfundivelmente o contorno de um corpo. Inicialmente imóvel, foi mudando de posição lentamente. Percebeu a presença da câmera. As proporções não correspondiam a nada no registro biológico conhecido. Os membros eram alongados muito além do alcance humano. A estrutura superior era larga e construída inteiramente para força, em vez de equilíbrio ou agilidade. A escala geral da figura sugeria uma massa física, que corresponderia exatamente ao que a análise de compressão da pegada já havia calculado. Este foi um dos 4. Em seguida, veio o detalhe que fez vários membros da equipe se afastarem de seus monitores. O crânio possuía 2 chifres, não fixados, não adicionados posteriormente. Cresciam diretamente do osso, fundidos à estrutura craniana como se sempre tivessem estado ali. Tão naturais para essa criatura quanto uma mandíbula ou uma caixa torácica. Na arte mesopotâmica antiga, que abrange milhares de anos, os seres divinos e semidivinos são consistentemente representados com chifres na cabeça, não como símbolos do mal, mas como marcadores biológicos de um ser que existia em uma categoria completamente diferente da humanidade. Acima dela, mais antiga que ela, e operando sob regras completamente diferentes. O que a termografia encontrou naquela caverna não usava uma coroa. Aqueles chifres haviam crescido nela. Eles faziam parte do que ela era. 2 membros da equipe se recusaram a continuar depois de verem as imagens. Eles deixaram o local naquela noite e não retornaram. Os que ficaram depois
descreveram um momento específico em que a atmosfera na sala de monitoramento mudou, quando os dados deixaram de parecer uma descoberta e passaram a parecer um aviso que eles já haviam ignorado. Então a equipe direcionou uma fonte de luz para a figura e algo aconteceu que ninguém conseguiu explicar. A luz não refletiu. Normalmente, qualquer superfície, seja rocha, água, pele ou metal, reflete a luz de volta para sua fonte. É assim que a luz funciona. Mas a figura a absorvia. Os contornos de sua forma se desfocavam sob a iluminação direta, como se a fronteira entre a entidade e o ar circundante não fosse fixa. Os sistemas de rastreamento padrão perdiam o foco nela repetidamente. Na antiga tradição teológica judaica e nos primeiros textos religiosos da Mesopotâmia, existem descrições específicas de uma classe de seres cuja presença inverte o comportamento normal do mundo físico ao seu redor. Seres que não seguem as mesmas regras da matéria comum. Essa não era uma história de monstros. Era uma categoria teológica documentada, e o que estava naquela caverna correspondia a ela. Então a equipe notou os olhos. Mesmo na escuridão quase total, os olhos da figura refletiam o sinal infravermelho diretamente para os sensores. Ambos os olhos, voltados para a frente, estavam fixos na direção da câmera. O operador descreveu posteriormente o momento em que percebeu que a figura não estava simplesmente presente no espaço. Ela estava observando. Estava observando desde o momento em que a câmera entrou. Sabia exatamente onde o sensor estava e não se moveu, não por desconhecimento, mas por escolha própria. O equipamento de áudio gravou algo em seguida. Uma vocalização baixa vinda da posição da figura. O som não se propagava pela caverna da mesma forma que o som normalmente se propaga em um espaço fechado de pedra. Ele oprimia. Os membros da equipe que monitoravam a transmissão remotamente, em volume reduzido, relataram aperto no peito, náuseas e desorientação repentina. O som estava abaixo do limiar da audição humana. Ninguém o ouviu. Todos o sentiram. O livro de Enoque e os primeiros textos religiosos babilônicos contêm descrições de sons produzidos por seres divinos aprisionados que causavam doenças físicas e profundo desconforto em qualquer ser humano que os encontrasse. A equipe não precisou de textos antigos para confirmar. Eles sentiram através de um monitor em uma sala separada. Quando a luz foi aumentada ao máximo, a figura se moveu. Não em pânico, sem qualquer sinal de medo. Virou-se e caminhou, lenta e seguramente, para o interior da caverna, em direção às seções que levantamentos geológicos haviam mapeado como estruturalmente inacessíveis. Não recuou. Simplesmente continuou como se a câmera, a luz e a equipe atrás dela fossem um pequeno inconveniente no caminho para algum lugar para onde já estava indo. Estava se movendo na mesma direção das pegadas. E o que aconteceu na superfície nas horas e dias que se seguiram deixou devastadoramente claro que o que quer que tivesse saído daquela câmara não havia permanecido no subsolo. A resposta na superfície. Poucas horas após a abertura da câmara, o solo acima dela começou a rachar. Um poderoso terremoto atingiu a região próxima à fronteira entre o Iraque e a Turquia sem nenhuma explicação tectônica. Não existe nenhuma falha geológica ativa naquela área capaz de produzir o que foi registrado. Segundo todos os padrões da ciência geológica, esse evento não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E quando os resultados das varreduras chegaram, o que eles mostraram perturbou os analistas mais do que o próprio terremoto. A ruptura se estendeu por quase 96 quilômetros abaixo da superfície. Terremotos fraturam rochas em padrões irregulares e ramificados, dispersando energia em múltiplas direções. Essa ruptura não fez isso. Ela cortou em uma linha reta, limpa e consistente, como se algo a tivesse desenhado deliberadamente de baixo. Analistas geológicos usaram uma expressão que quase nunca aparece na literatura científica. Eles a chamaram de estruturalmente intencional. Deixe isso para lá. Nos dias que se seguiram, estradas desabaram sem aviso prévio. Prédios inclinaram-se não devido ao tremor, mas sim porque o solo sob eles simplesmente cedeu. Grandes depressões se abriram no solo em um padrão sincronizado ao longo do trajeto da ruptura. E quando a termografia foi apontada para a linha de falha, assinaturas geométricas de calor apareceram sob a superfície, pulsando em intervalos controlados. O mesmo padrão exato de energia contida que havia sido documentado dentro da própria câmara.
Na superfície, sistemas de tempestades se formaram na Turquia, Síria e Iraque sem nenhum aviso meteorológico. Os rios subiram mais rápido do que o volume de chuvas permitia, avançando sobre as cidades como se impulsionados por pressão subterrânea. Sistemas eletrônicos próximos às zonas de anomalia falharam sem causa identificável. A comunicação foi interrompida. A navegação apresentou falhas. A energia elétrica oscilou em áreas onde a infraestrutura não sofreu danos físicos. O perfil específico da falha corresponde ao que agências militares e de inteligência documentaram em avaliações confidenciais de fenômenos aéreos inexplicáveis. O que estava causando interrupções nos equipamentos eletrônicos em terra e o que as pessoas estavam vendo no céu não eram dois eventos separados. Diversas testemunhas em cidades diferentes, sem qualquer contato entre si, relataram a mesma experiência interna simultaneamente. Uma sensação repentina de peso, um colapso do raciocínio claro, um pavor sem origem aparente. Algo estava afetando a percepção humana diretamente, não por meio de algo que os sentidos pudessem identificar. Os animais registraram a informação antes de qualquer instrumento. Os cães se recusaram a sair de seus abrigos. Insetos noturnos desapareceram de regiões inteiras. O gado parou de se movimentar. Diversas espécies conseguem detectar infrassons e alterações eletromagnéticas muito abaixo do alcance da percepção humana. Quando animais em uma vasta região param de funcionar simultaneamente, eles estão reagindo a algo real. Eles não queriam ter nada a ver com o que quer que estivesse se movendo por aquela área. Então veio o céu. Foram relatadas figuras brilhantes movendo-se a uma velocidade constante em meio a violentas tempestades, completamente imunes aos ventos que destruíam estruturas no solo. Os avistamentos ocorreram principalmente nos picos de intensidade das tempestades. A perturbação no ar e a presença acima dele chegavam juntas. Cada anel de perturbação remonta ao mesmo ponto. A câmara, as correntes quebradas, as passagens abertas. Para entender por que tudo isso está acontecendo neste rio específico, é preciso compreender o significado do Eufrates desde a primeira até a última página das Escrituras, e por que Jesus apontou para este momento exato, mencionando-o pelo nome. A convergência, ou rio, a profecia e o aviso que Jesus deixou. O Eufrates não aparece na Bíblia por acaso. Em Gênesis 2,14, ele é mencionado como um dos 4 rios do Éden, parte do mundo original antes de tudo se fragmentar. Não era uma fronteira ou um aviso no princípio, era parte de uma criação que ainda era íntegra. Mas, com o passar da história, o rio mudou seu significado. Deus disse a Abraão que a terra prometida se estenderia até o Eufrates, em sua extremidade. Isso marcava o limite externo da bênção. Então, quando Israel caiu em desobediência, foi levado para o exílio através daquele mesmo rio. A fronteira da bênção tornou-se o caminho para o julgamento. O Eufrates sempre foi a linha divisória entre o que Deus detém e as consequências que se apresentam do outro lado. Na época em que o Apocalipse foi escrito, o rio tinha um papel final. Apocalipse 16:12 diz que o rio secará para preparar o caminho para o que virá a seguir. Não como uma metáfora, mas como um evento físico. Satélites vêm confirmando há anos que o rio está visivelmente recuando. Esse é o cumprimento de um sinal específico registrado no último livro das Escrituras, que está acontecendo agora. Apocalipse 9:15 não descreve 4 seres sobrenaturais genéricos. Dentro dos estudos bíblicos e dos textos judaicos antigos, esses 4 seres constituem uma classe específica de entidades associadas ao julgamento em escala civilizacional, delimitadas pelo Eufrates, pois esse rio representava a fronteira do mundo conhecido na cosmologia antiga. A ligação que eles impuseram foi o selamento dessa fronteira. A libertação deles é a sua remoção. O que está acontecendo no Eufrates não é um evento local. É a fronteira mais antiga da história humana registrada sendo derrubada. Jesus foi questionado diretamente sobre quais seriam os sinais de seu retorno. Sua resposta está em Lucas 21. Nações em angústia, o mar rugindo, pessoas desmaiando de medo diante do que está por vir sobre o mundo. E então ele disse: os poderes dos céus serão abalados. Ao longo das Escrituras, a palavra poderes se refere a uma classe específica de seres sobrenaturais. A mesma classe cuja prisão no Eufrates é documentada em Apocalipse 9. A libertação deles é o abalo que Jesus descreveu. Ele o nomeou. Ele advertiu sobre ele. Mateus 24, 33. Registra que ele disse que quando virem todas essas coisas juntas, saberão que está próximo. Não apenas um sinal, mas todos eles.
Uma ruptura com geometria impossível. Correntes que nenhum ser humano poderia ter criado. Avisos em 17 línguas de civilizações que nunca se comunicaram. Uma entidade em imagens térmicas que absorvia luz e observava de volta. Pavor sincronizado em populações inteiras. Um rio que, segundo as escrituras, iria secar. Essas não são curiosidades isoladas. São todas essas coisas que Jesus mencionou, chegando juntas. O padrão nas escrituras antes da passagem de um limiar nunca é o caos repentino. É uma convergência silenciosa. Antes do dilúvio, a vida era normal até que a porta da arca fosse fechada. Antes do êxodo, o Egito funcionava normalmente até a última noite. A convergência é sempre visível e quase sempre ignorada pelas pessoas que a vivenciaram. A parábola das 10 virgens não divide as pessoas com base em quem sabia e quem não sabia. Todas as 10 sabiam. A divisão era entre quem estava preparado e quem não estava. O que foi descoberto sob o Eufrates, na terra, no céu e na experiência das pessoas em toda a região, não é novidade para quem leu estas palavras com atenção. É a confirmação do que sempre esteve escrito. A única pergunta que Jesus deixou em aberto foi aquela que ele fez a si mesmo. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta não é retórica. Ela se dirige a cada pessoa que está assistindo a isto agora.